Além da Cortina do Tempo, William Marion Branham. Eu ouvi algo dizer: você gostaria de ver além da cortina? E eu disse: isso me ajudaria muito. Nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Não sei como serão meus dias. Ninguém sabe. Outro dia de manhãzinha estava deitado em minha cama e eu havia adormecido e sonhei que José estava doente e que eu peguei no colo para orar por ele. E quando acordei, estava muito transtornado, disse: pois talvez José irá adoecer. E vi passando diante de mim uma pequena sombra escura e de cor tanto acastanhada, e parecia que era eu. E eu observei e atrás vinha alguém de branco, e era ele. Olhei para minha esposa para ver se estava acordada, para mostrar a ela, para ela ver a visão. Mas ela estava dormindo. E eu disse: sinto muito, Senhor. Porém, está bem, sinto a minha vida. Tu tens me dirigido a tudo o que faço. Cada vez que algo sucedia, pensava que eras tu fazendo isso. E reconheço que era Satanás, tentando me manter afastado disto. Disse: se pudesse somente me guiar. E enquanto olhava, vi a mais bela face que vi num homem. Ele estava lá na minha frente, olhando para trás, e ele levantou sua mão e pegou a minha e começou a se mover nesta direção. A visão me deixou. No domingo passado de manhã acordei cedo. Isso foi sábado, esta visão. Eu sempre me preocupei, sempre pensei sobre o morrer. Tendo 50 e meu tempo não pensei durar muito tempo. Eu queria saber o que eu seria nessa teofania corpo celestial. Será que veria os meus preciosos amigos e diria uma pequena névoa branca passando e diria: lá vai? Ou irmão Neville? Ou ele não poderia dizer: olá, irmão Branham? E quando Jesus viesse, então eu seria homem novamente. E frequentemente pensava assim. Estava sonhando estar no oeste e passava por um pequeno campo de artemísia e minha esposa estava comigo e pescávamos tuta e parei e abri a porteira e os céus eram tão lindos, não parecia como as do vale aqui. Eram azuis e com lindas nuvens brancas. Eu disse para a esposa, deveríamos ter vindo aqui há mais tempo, querida. E ela disse-me: por causa das crianças, deveríamos ter vindo, Billy. E eu disse: é mesmo. E acordei. Pensei: tenho sonhado tanto, por que será? E olhei e ela estava deitada ao meu lado. E me ergui sobre o meu travesseiro, como muitos de vocês já fizeram. Coloquei a cabeça na cabeceira da cama e pus as mãos detrás de mim. E estava deitado ali deste modo e disse: bem, só queria saber como será do outro lado. Já tenho 50
e ainda não fiz nada. Se ao menos pudesse fazer algo para ajudar o Senhor, pois sei que não seria imortal. Metade do meu tempo se foi, pelo menos, ou mais do que a metade. Se chegar a viver o tanto quanto minha gente, ainda assim metade do meu tempo já se foi. E olhei em volta de mim e estava deitado ali, já para me levantar. Eram mais ou menos 7 horas. Disse: creio que eu irei até a igreja esta manhã. Se eu estiver rouco, gostaria de ouvir o irmão Neville pregar. Assim disse: está acordada, querida? E ela estava dormindo profundamente. E não quero que percam isto. Isso me mudou. Não posso ser o mesmo irmão Branham que era. E olhei, e ouvi algo que continuava dizendo: você está apenas começando. Prossiga na batalha. Continue só prosseguindo. Sacudi a minha cabeça um instante. Bem, pensei, talvez eu apenas esteja pensando assim. Você sabe, uma pessoa pode ter imaginações. E disse: talvez eu só imaginei isso. Aquilo disse: prossiga na batalha. Continue, continue. E eu disse: quem sabe eu disse isso? E coloquei meus lábios entre meus dentes. E coloquei a mão sobre minha boca. E eis que aquilo veio novamente e disse: continue prosseguindo. Se você ao menos soubesse o que está no final do caminho. E parecia que pude ouvir Graham Snelling, ou alguém que cantava aquele hino. Deste modo cantam aqui Ana Mai e todos vocês. Ando saudoso e triste e desejo ver a Jesus. Queria ouvir aqueles doces sinos do refúgio tocar. Iluminaria minha vereda e desvaneceria todo o temor. Senhor, deixa-me ver a linda cortina do tempo. Vocês já ouviram cantar aqui na igreja? Eu ouvi algo dizer: você gostaria de ver a linda cortina? Eu disse: isso me ajudaria muito. E olhei e num instante, eu num suspiro cheguei em um pequeno lugar que era inclinado. Olhei para trás e lá estava eu deitado na cama. E eu disse: isto é uma coisa estranha. Agora queria que não repetissem isto. Isto é diante da minha igreja, ou das minhas ovelhas que pastoreio. Se foi que eu estava neste corpo ou fora. Se foi uma transladação, não foi como nenhuma visão que já tive. Eu podia olhar lá e eu podia olhar cá. E quando cheguei a este pequeno lugar, eu nunca vi tantas pessoas virem correndo, clamando: oh, nosso precioso irmão. E olhei mulheres jovens, talvez com uns 20 e poucos anos, 18 a 20. Elas me abraçavam e clamavam: nosso precioso irmão. Eis que vieram moços no esplendor da jovem masculinidade. E seus olhos brilhavam e pareciam estrelas numa noite escura. Seus dentes tão brancos como pérola. E clamavam e me abraçavam e clamavam: oh, nosso precioso irmão. E parei e olhei e eu estava jovem.
Olhei para trás para o meu velho corpo deitado lá com minhas mãos detrás da minha cabeça e eu disse, não entendo isto. Oh, estas jovens lançando seus braços ao redor de mim. Agora sei que esta é uma audiência mista. E digo isto com a doçura e a brandura do Espírito. Homens não podem abraçar as mulheres sem sensação humana, mas não havia isso lá. Não havia nem ontem nem amanhã. Eles não se cansavam, eles estavam... Nunca vi mulheres tão belas em toda a minha vida. Elas tinham o cabelo comprido até a cintura, saias longas até os pés, e estavam simplesmente me abraçando. Não era um abraço como até mesmo minha própria irmã, sentada ali, me abraçaria. Elas não me beijavam e eu não as beijava. Era algo que eu não tenho, o vocabulário, não tenho as palavras para dizer. Perfeição. Não se aproximaria disso, majestoso, nem mesmo se aproximaria disso de modo algum. Eu era algo que eu nunca... Você simplesmente teria que estar ali. Eu olhei nesta direção e naquela direção e vinham aos milhares. E eu disse, não entendo isto. E eu disse, bem, eles... Eis que veio Hope. Ela foi minha primeira esposa. Ela correu e não disse meu marido. Ela disse meu precioso irmão. E quando ela me abraçou, havia uma outra mulher ali de pé que me abraçou. Então Hope abraçou esta mulher. E cada uma, e pensei, isso tem que ser algo diferente, não pode ser algo. Pensei, desejaria eu chegar e voltar para aquela velha carcaça novamente? Olhei ao meu redor e então pensei, o que é isto? Olhei muito bem e eu disse, eu não consigo entender isto. Mas Hope parecia ser como uma convidada de honra. Ela não era diferente, mas apenas como uma convidada de honra. Eu vi uma voz então que me falou comigo e eu estava no quarto e disse, foi isto que você pregou, ser o Espírito Santo? Isto é amor perfeito. E nada pode entrar aqui sem ele. Estou mais determinado que nunca em minha vida. De que se necessita do amor perfeito para entrar ali? Não havia ciúme, não havia cansaço, não havia morte. Doença jamais poderia entrar ali. A mortalidade jamais envelheceria você. E eles não podiam chorar. Era só regozijo. Meu precioso irmão,